Todo mundo sabe que comunicação é a chave para que nós tenhamos mais sucesso, melhores relacionamentos e para que a gente seja percebido pelas pessoas de uma forma legal. E tem um planeta do mapa astral que fala exatamente sobre esse seu jeitinho de se comunicar. Quer entender então mais sobre a sua personalidade, o seu jeitinho de falar? Então veja esse vídeo até o fim, porque eu vou falar sobre o Mercúrio em cada signo. Esse astro que, de acordo com o signo que ele tá, revela tudo sobre o seu tipo de inteligência, comunicação e como que os outros percebem você. Meu nome é Marcelo Levi, eu sou criador da Astrologia Autêntica, uma abordagem em astrologia usando comunicação não violenta para que você possa aprender sobre você mesmo sem ficar criando crenças limitantes. E eu decidi fazer esse vídeo porque em breve vamos ter a abertura da turma Mercúrio do meu curso de Astrologia Autêntica. Por isso, se você quer viver o seu propósito de vida, aprender mais sobre você, dominar essa arte da astrologia e podendo inclusive fazer uma renda extra com o conhecimento da astrologia que você irá adquirir, então vem assistir a aula do dia 6 de novembro de 2023. Vai acontecer às 20 horas e essa aula é exclusiva para as pessoas que fizerem a pré-matrícula para a turma Mercúrio. É gratuita e o link está aqui embaixo na descrição. E já curtiu esse vídeo? Já se inscreveu para a gente poder se comunicar ainda mais? Então já sabe, né? Aperta no botãozinho aí de inscrever-se e vem fazer parte dessa família de Levinetes. Então, meu amor, sabe que você é de um signo, né? Fala, não me diga! E às vezes você pode ser de touro, pode ser de gêmeos, pode ser de sagitário, não importa. Quando você diz que você é desse signo, o que você quer dizer é que o Sol estava neste signo quando você nasceu, capite? Agora, existe só o Sol no céu? Tem Lua, tem Mercúrio, tem Vênus, tem Marte, tem Júpiter, tem Saturno e por aí vai. E cada um dos planetas diz algo sobre você. E nós temos um planeta exclusivo para falar sobre a sua comunicação. E esse é Mercúrio. Quando você compreende o seu Mercúrio, você entende mais sobre como as pessoas te percebem e você consegue entender o que está por trás de problemas de comunicação que você vive, ou então os seus pontos fortes também que a sua comunicação tem, como que você aprende e percebe o mundo à sua volta. Tudo isso é Mercúrio. Tem um universo de coisas sobre esse astro. Eu até fiz uma aula que não ficou salva sobre o Mercúrio, onde eu falei muito sobre esse universo. Mas dessa vez eu quero explicar de forma pontual para você o que significa o seu Mercúrio no seu mapa astral. Então, dá uma olhada no astro.com ou no Astrolink e faz o teu mapa. Fez o teu mapa, você viu ali qual é o signo que você tem em Mercúrio. Eis como você se comunica de acordo com esse signo. Eu vou falar agora para você. E não esquece também de já dar uma olhada no mapa astral das pessoas à sua volta, né? Ver qual é o Mercúrio delas, porque aí você vai conseguir reconhecer elas através desse vídeo e depois você pode até mandar para elas. E olha, um dado importante sobre o Mercúrio. Esse astro, ele nunca tá tão distante do seu signo. Se você, por exemplo, é de touro, você só vai conseguir ter Mercúrio ou em touro, ou em Áries, ou em gêmeos, porque geralmente ele não se afasta tanto do Sol. Outra coisa importante para entender Mercúrio é olhar para a mitologia. Mercúrio, ou Hermes, na mitologia greco-romana, é um deus que fazia comunicação entre os outros deuses. Então, ele era o assistente de Júpiter e também filho dele, e muitas vezes ele desempenhava papéis importantes de guiar os heróis, outros deuses de um local para o outro. Não só isso, ele era um dos poucos deuses que conseguiam ir para o submundo e voltar. Então Mercúrio, ele é rápido, ele é veloz. Quando ele era bebê, ele era muito traquineiro. Então tem muito da nossa malícia também no signo que a gente tem Mercúrio. Como que a gente lida, como que a gente percebe se somos maliciosos, inclusive. E Mercúrio fala muito também de mudanças repentinas. Então geralmente quando temos ele forte no nosso mapa astral, podemos experimentar um certo nível de volatilidade na nossa personalidade ou na área da vida que ele está. Que aí já é a análise do Mercúrio na casa que ele está no seu mapa astral, entre as 12 casas que nós temos. E se vocês quiserem um vídeo onde eu falo sobre o Mercúrio nas casas, já sabe, compartilha muito esse vídeo, curta e coloque nos comentários para eu poder fazer. Dito isso, bora falar sobre o Mercúrio em cada signo? Se você tem Mercúrio em Áries, então a sua mente ela é muito rápida. Tudo você percebe rapidamente e às vezes você pode inclusive se estressar porque os outros parecem estar em câmera lenta para você. Então geralmente quando temos Mercúrio em Áries, a outra pessoa tá falando com a gente já tá tipo assim: Quer?
Termina. E é muito fácil a gente querer adivinhar o que a outra pessoa vai dizer. Então a pessoa está falando e na nossa cabeça a gente já quer completar logo o que ela tem para falar. Porque a gente já pensou sobre o que ela tem para falar há muito tempo. A pessoa está atrasada na nossa cabeça, no nosso ego. Então o Mercúrio em Áries, ele é muito veloz, ele é muito rápido. Ele gosta de estímulo intelectual. E pode ser que você acabe ficando muito estressada com a velocidade mais lenta do resto do mundo. O Mercúrio em Áries percebe as coisas muito rápido. E, no geral, quando fala, é impositivo, é forte, se destaca. Você só tem que tomar cuidado com aquela ideia de que... Ai, não, eu sou super sincera. Eu chego e mando a verdade. Não, você está sendo mal educada. Porque no Mercúrio em Áries, gente, é aquela pessoa que diz assim... Ai, que eu tenho personalidade forte. Não, isso é insuportável. Chata pra caralho! Então vamos tomar cuidado com esse lugar, né? Afinal de contas, gente, a astrologia ela tá falando da luz e da sombra. E todo signo tem extremos. E o Mercúrio em Áries, quando a pessoa ela tá muito fincada no próprio ego, o extremo, infelizmente, vai ser essa falta de educação em alguns casos. Já a pessoa que tem Mercúrio em Touro tem um jeito de pensar mais lento e constante. Tudo precisa levar o seu tempo para que ele consiga sintetizar e concretizar aquele conhecimento, aquela informação. Então, uma pessoa com um ritmo bem mais devagar, mas nem por isso burra ou lerda, ok? Apesar de a gente brincar muito que o Mercúrio em Touro entende tudo de forma muito literal. Quando a pessoa de Mercúrio em Touro tem uma conclusão sobre algo, geralmente ela não dá para trás. Aquilo é uma verdade imutável para ela e acabou. Por isso, no geral, é muito difícil fazer a pessoa de Mercúrio em Touro mudar de ideia. E geralmente tem uma voz muito doce, muito gostosa. É muito gostoso conversar com quem tem esse Mercúrio. Quem tem Mercúrio em Gêmeos já é rápido, já é veloz por natureza. Isso porque Mercúrio já rege Gêmeos, então a gente tem aqui um reforço dessa característica. Geralmente uma pessoa que aprende tudo com muita facilidade e que sabe ensinar para os outros também com muito esmero. Por isso, geralmente nós compreendemos muito bem o que a pessoa de Mercúrio em Gêmeos fala e ela consegue falar desde uma forma mais formal, quando necessário, ou de uma forma mais informal, onde ela consegue até lidar ali melhor. O Mercúrio em Gêmeos, então, ele vai falar sobre o domínio completo da comunicação. É uma pessoa que realmente sabe a arte de passar uma mensagem e consegue usar de várias artimanhas dentro da comunicação para poder passar um recado, para poder ensinar algo, para poder contornar um assunto. Existe uma habilidade de dominar tudo que está ligado à comunicação. Ela pode usar isso para o mal, para influenciar pessoas negativamente ou influenciar pessoas positivamente. Ela entende que a comunicação e a habilidade de aprender coisas novas são ferramentas. E geralmente é aquela pessoa que entende de vários assuntos diferentes e que é muito divertida, muito carismática. Pessoas de Mercúrio em Câncer. Essa galera tem uma memória muito boa. São pessoas que aprendem muito por como significam as coisas emocionalmente. Então, quem tem Mercúrio em Câncer geralmente se sente muito tocado pelas memórias, pelos pensamentos. Existe uma relação mente-coração muito forte. E por isso, pode ser que, ao tentar lembrar sobre um assunto, ela lembre muito bem sobre o que ela sentiu sobre aquele assunto. E tem um ônus e o bônus disso. O bônus é que a gente está falando de uma pessoa que para refletir sobre os sentimentos, que tem uma compreensão intelectual do que sente, por isso consegue falar sobre o que sente muito bem e até perceber o que os outros estão sentindo muito bem. Mas o ônus disso é que o Mercúrio em Câncer, ele pode levar tudo muito para o emocional. Então, às vezes, falta aquela racionalidade necessária. Então, acontece um determinado evento, aquilo dispara um gatilho emocional na pessoa de Mercúrio em Câncer, ela guarda aquilo na memória dela e depois ela fica pensando sobre aquilo várias e várias vezes e várias ações dela no futuro, falas dela no futuro vão fazer relação, vão ter essa ligação com esse trauma do passado que ela tá guardando, que ela tá falando. Então aquela pessoa que você tem um relacionamento e toda hora ela fica trazendo coisas do passado que você fez ou que deixou de fazer e aí fica insuportável. Por isso é muito importante que o Mercúrio em Câncer consiga também fazer um processo de cura das coisas para não ficar às vezes com a mente muito focada lá atrás. Agora, quem tem Mercúrio em Leão, geralmente são pessoas que são muito animadas na hora de conversar. É sempre muito gostoso trocar ideia com essa galera. São muito teatrais, então estão sempre se mexendo, sempre se expressando de uma forma mais grandiosa. E por causa disso, acabam sendo percebidos de forma muito positiva. É a alma
da festa. É muito comum a gente olhar para a pessoa de Mercúrio em Leão, porque ela consegue captar a nossa atenção muito bem, justamente por causa dessa habilidade de comunicação acima da média. É uma pessoa muito divertida, ela tá sempre sorrindo, e isso acaba encantando. Tem muito de carisma no Mercúrio em Leão, e por isso, geralmente ele acaba causando uma boa impressão, muitas vezes pela, não vou dizer falta de timidez, porque vai ter pessoas também, porque terão pessoas de Mercúrio em Leão que podem ser tímidas, principalmente se a gente vai falando de um Sol em Virgem, aí a pessoa ela é mais introspectiva na fala, mas ainda assim encantadora quando se expressa. Já o Mercúrio em Virgem é uma pessoa que é muito analítica e geralmente se comunica muito bem. A gente está falando de um Mercúrio um pouco mais introspectivo do que o Mercúrio em Gêmeos, mas ainda assim com uma vasta habilidade de se comunicar e consegue falar com criança, consegue falar com adulto, consegue falar com idoso, consegue falar com todo mundo. É o campo confortável para a pessoa que tem Mercúrio em Virgem a comunicação. E no geral é alguém muito prático. As pessoas às vezes acham que Virgem é super cri-cri, então a pessoa vai falar de uma forma super formal, quando não. É muito comum pessoas de Mercúrio em Virgem inclusive usarem muitas gírias, porque existe ali uma intenção de simplificar o diálogo e fazer com que aquela mensagem chegue. É esse o ponto da pessoa que tem Mercúrio em Virgem, que geralmente se orgulha muito do próprio intelecto e que é percebida de forma muito clara. Vão ter pessoas que vão adorar, vão se sentir maravilhadas em estar conversando com a pessoa de Mercúrio em Virgem, e tem pessoas que assim, não fede nem cheira, mas é porque o Mercúrio em Virgem, ele não se prontifica a agradar na hora de se comunicar com o outro. Ele quer passar aquela mensagem. Eu vou dizer, eu adoro, mas é também porque eu tenho Mercúrio em Capricórnio e eu gosto de gente assim da Terra. A galera de Mercúrio em Libra são pessoas que entendem o que os outros esperam dela quando ela abre a boca. Por isso que, geralmente, ela se torna alguém muito agradável. Libra é um signo que parece, às vezes, ter um manual na cabeça de como conquistar qualquer pessoa. Porque, geralmente, ela fala o que a gente quer. Ela fala o que a gente espera. E ela escuta muito. Quem tem Mercúrio em Libra passa muito mais tempo escutando e concordando até muitas vezes do que discordando e querendo só falar. E por isso que é tão gostoso. A pessoa parece interessada na gente. Ela olha pra gente e ela quer saber o que a gente tem pra falar. E quando a gente se sente maravilhado e a gente começa a gostar de conversar com ela, interagir, engajar, aquilo é o tesão para a pessoa que tem Mercúrio em Libra, porque o que ela queria era receber esse amor, receber essa atenção. Agora o Mercúrio em Libra, por causa da grande habilidade de escuta, ele acaba criando um espaço para que você também queira escutá-lo, porque ao ser muito escutada, você vai perceber que você não está contra aquela pessoa. Então você sente muita mais disposição para poder ouvi-la. E essa é a grande lição do Mercúrio em Libra para nós. Ele sabe que conforme ele escuta, ele aumenta as chances de que o outro escute quando ele fala. E quando ele fala, geralmente é inteligente, é interessante, ele consegue apresentar outros pontos de vista. E dessa forma, o Mercúrio em Libra ele é muito bom para fazer negócios. Geralmente é um bom negociador, pode ser inclusive um excelente vendedor, juntamente com o Mercúrio em Gêmeos. São pessoas que conseguem criar essa lógica de equilíbrio na comunicação. Libra, né? Já as pessoas de Mercúrio em Escorpião são pessoas intensas, observadoras. A gente está falando aqui dos detetives, o pessoal que tem sexto sentido. Quem tem Mercúrio em Escorpião percebe o que o outro está querendo dizer por trás das palavras dela. Porque Mercúrio não é a malícia, então Mercúrio em Escorpião, ele é naturalmente malicioso. É uma pessoa que não só consegue passar uma ideia de forma despercebida, como consegue torcer as palavras do outro, como consegue usar de argumentos muito assim que vão na ferida do assunto para poder passar uma ideia ou para fazer com que pessoas concordem com ele. Porque o Mercúrio em Escorpião tem muito de dominar, tem uma vontade muito grande de ganhar, assim como o Mercúrio em Áries. Os dois são regidos por Marte. Então a gente está falando aqui de uma pessoa que disputa pra estar certa, que vai até o fim, que se a pessoa não tiver muitos critérios morais, não vai ter nenhum problema em usar de artifícios de comunicação para tentar influenciar, enganar, manipular o outro, visando o bem próprio. Ou então, tá numa discussão com uma outra pessoa e usa de argumentos falaciosos. Tem muito de saber mexer com as emoções o Mercúrio em Escorpião. E é um poder. Você pode usar isso de uma forma incrível ou de uma forma super destrutiva.
construtiva. Vai depender de você. O Mercúrio em Sagitário é um Mercúrio de pessoas muito perspicazes também. Mas aqui não é sobre o mundo material, é sobre o mundo espiritual. Por isso, Mercúrio em Sagitário geralmente é alguém que dá muitos conselhos, geralmente é uma pessoa que lê muitos livros, busca estudar muitas coisas. A perspicácia dele está voltada ao mundo filosófico. Por isso que pode ser que essa pessoa se entedie muito com a vida na Terra, se entedie muito com estudar coisas muito práticas, muito teóricas. É aquela pessoa que não quer ficar ali parando para entender como organiza um Excel, como faz ali uma organização de investimento X. Não, a pessoa de Mercúrio em Sagitário, ela quer saber sobre as grandes verdades do universo. E pode ser uma pessoa que não escuta tantas outras. Porque Sagitário fala muito da grande verdade, da filosofia e da religião. Então, às vezes, a pessoa ela é muito dogmática na fala. E ela é muito dogmatizadora. Então, é alguém que muitas vezes força o jeito de ver a vida nos outros. Observa a vida, entende, codifica aquela informação de uma determinada forma e acredita que as outras pessoas que não percebem as coisas da mesma forma são burras. Quando a pessoa de Mercúrio em Sagitário é desta forma, é porque ela está muito presa no ego ainda. Corte rápido. Faca. Ó, feri o Mercúrio em Sagitário agora na jugular. O maluco é brabo. Agora, vou dizer que eles não têm percepções elevadas? Olha, eu estaria mentindo se eu dissesse que não. Porque, de fato, por eles pararem para olhar para o mundo de forma mais filosófica, eles, de fato, extraem grandes lições. E podem, inclusive, ser grandes mestres e professores, graças a isso. Já a pessoa que tem Mercúrio em Capricórnio, geralmente é uma pessoa muito mais direta. Às vezes ela pode ser até meio grossa. São pessoas que, quando falam, parecem estar mandando nas outras. Tem muito de controle em Capricórnio. Então, quando uma pessoa tem esse Mercúrio, a forma dela falar, dela se expressar, tende a ser um pouco mais impositiva. Tende a colocar as coisas como se houvesse uma verdade só. E que as outras coisas, as outras possibilidades de pensamento não são tão válidas, não são tão maduras ou não são tão práticas. Então, o Mercúrio em Capricórnio dificilmente muda de ideia. Precisa, sim, realmente esperar o tempo, cozinhar aquela nova informação que o outro está dando para concordar, para falar, não, realmente isso aqui tem razão. Não vamos esquecer que Capricórnio é regido por Saturno e Saturno é um tirano. E aí, como que você convence um tirano de que a ideia dele é radical demais? Ou que não é prática, ou que é extremamente conservadora e não é bom isso. Então, Mercúrio em Capricórnio, geralmente ele vai ter uma mente muito focada e também um pouquinho mais fechada. Agora, é uma regra? Não. Até porque tem vários outros astros que precisamos olhar no mapa astral. Agora, de certo que a pessoa de Mercúrio em Capricórnio, ela sabe se comunicar bem. Ela sabe se apresentar muito bem. Mercúrio em Capricórnio se importa muito com como os outros percebem ele publicamente, inclusive. Então, ele tende a arrasar na hora de dar palestras, na hora de dar aulas. E geralmente uma pessoa que quando ela fala algo, fica difícil para nós discordar, porque ela é muito convincente. O Mercúrio em Capricórnio, então, ele tem uma grande capacidade de posicionamento e pode ser mais séria na hora de se expressar também. Já a pessoa de Mercúrio em Aquário, ela tem todo o brilhantismo que a gente conversou em Gêmeos, Libra, que é esse carisma na hora de falar, só que com muito rigor e peso de Capricórnio. Isso porque Aquário é regido por Saturno, mas é regido por Saturno também numa versão dia. Enquanto o Saturno regendo Capricórnio, ele está vivendo uma versão noite dele, o Saturno que rege Aquário é uma versão dia. E o que eu quero dizer com isso? Tem muito de positividade no Saturno que rege Aquário. Tem muito de estruturas mentais, já que é um Saturno, um signo de ar, e junto Aquário também é regido por Urano, que é um planeta que fala muito sobre rebeldia. Então Mercúrio em Aquário, ele ousa sair do pensamento comum. São pessoas extremamente visionárias. Quando temos esse Mercúrio no nosso mapa astral, nós conseguimos ver o futuro. É a impressão que nós temos, a impressão que os outros têm. Então, geralmente, nós teremos ideias fora da caixa. Nós falaremos algo que vai acontecer e aquilo, de fato, se torna uma realidade daqui a 1 ano, 2 anos. Então, são as pessoas que conseguem inventar jeitos de trabalhar, jeitos de lidar com a tecnologia, com pessoas, com o social, totalmente inovadoras. O Mercúrio em Aquário, ele traz isso. Quem tem Mercúrio em Aquário discorda com muita frequência dos outros, mas não é por maldade, é porque gosta de trazer o outro lado, de trazer a nova visão sobre aquele assunto, mesmo que ela concorde com a pessoa que está falando com ela. E aí rapidamente vira uma discussão intelectual, filosófica, política. É muito comum. Porém, não existe más intenções aqui. Na verdade, a pessoa de Mercúrio em Aquário é muito necessária no mundo, porque por mais que
às vezes ela possa incomodar a sociedade com uma opinião fora da caixa, são essas pessoas que levam a gente pra frente. E por fim, antes de eu falar sobre o Mercúrio em Peixes, já se inscreveu no canal? Já compartilhou com outras pessoas? Você se viu nessa explicação sobre o seu Mercúrio? Comenta aqui que eu quero saber e não se esqueça que no dia 6 de novembro teremos uma aula super especial e exclusiva para as pessoas que fizerem a pré-matrícula para a turma Mercúrio do curso de Astrologia Autêntica. Então, faça a sua inscrição aqui embaixo para você poder ter acesso a essa aula que vai acontecer no Zoom, vai ser fechado, então não adianta você correr aqui pro YouTube no dia achando que vai estar aqui, não estará. E depois de uma aula inédita que eu darei sobre astrologia para você, uma aula super completa para você que realmente quer viver o seu propósito de vida e quer ter a astrologia como uma fonte de renda, depois de eu explicar sobre isso, eu vou abrir as inscrições para a turma Mercúrio. Então, corre lá, eu quero que você adivinhe aqui nos comentários, por que a turma Mercúrio é representada por uma serpente? Eu falei muito sobre isso nas lives que a gente fez e eu quero que você me diga aqui nos comentários para ver se todo mundo já tá sacando por quê. Por fim, quem tem Mercúrio em Peixes é uma pessoa que geralmente tem os olhos voltados ao mundo interno. O Mercúrio em Peixes é como uma pessoa de olhos fechados. Quando você fecha os seus olhos estão apontados para as suas pálpebras. Então você está olhando para você mesmo. O Mercúrio em Peixes fica muito tempo nisso. Então é uma pessoa que parece estar sempre distraída, mas é porque está sempre olhando para as coisas a partir de um ponto de vista mais inconsciente. Então é alguém que se perde dentro de si mesmo e por isso se faz grandes perguntas. Logo, é um grande aconselhador, extremamente empático, extremamente compassivo, dá espaço para o outro falar e ouve as emoções, ouve o que está por trás do que está sendo dito. Então Mercúrio em Peixes, geralmente ele tem grande sabedoria, mas pode ser alguém que enfrenta desafios em lidar com esse universo mais prático, justamente pela inteligência dele ser focada muito mais no esotérico. É um médium, é um tarólogo, é um astrólogo, é uma pessoa que gosta de olhar para o mundo e tem grande habilidade de perceber o significado real das coisas. Gostou desse vídeo? Então compartilha com seus amigos, me siga no Instagram, Marcelo Levi, e a gente se vê logo mais.